Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, e também do Grupo Ágape de Teatro de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, Haroldo Dutra Dias abordará o tema Humildade e Caridade. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, nós estamos aqui para mais um Café com Luz. E esse café de agora vai ser uma espécie de continuação do café anterior, que a gente convida vocês verem com o nosso querido Haroldo Dutra Dias, que está aqui com a gente. Estamos de volta. Estamos de volta. Café é bom, viu? Café é bom, tá durando. E na sequência, né, Haroldo, a gente falava sobre religião, né, e religiosidade. Exatamente. E a gente teve que interromper, a gente tem um compromisso com o tema, né? Eu fico numa situação, eu falei do desespero sereno, tem que parar para a gente poder conseguir, mas como a gente já tinha essa programação, e o tema de agora, meus queridos amigos, é humildade e caridade, é o tema central. Mas o Haroldo falava no episódio anterior sobre Jó, porque a gente falava da experiência da religiosidade, e quando a gente vai falar de humildade e caridade, onde é que a gente pega isso? Pega que nem um pão de queijo, café, não é palpável. E isso faz parte do pacote para estabelecer relação com o próximo e com a divindade. Eu queria que você retomasse daí para a gente trazer, além do café, do pão de queijo, mais banquete espiritual aqui para esse café. Você estava falando de Jó. A gente comentava daquele aspecto da religiosidade enquanto relacionamento, porque como nós temos um hábito de encarar a religiosidade como se fosse uma via de mão única. É um fenômeno que ocorresse só de mim para com Deus. Então não tem espaço para Deus. É só eu adorando Ele, eu pedindo, eu procurando. Então é uma rua que só tem mão única? Não é. Religiosidade é relacionamento. Então tem eu aqui me jogando até Ele e Ele se jogando em mim. Que é a parábola do filho pródigo. Então em Jó ele fala, eu quero conversar com você, porque ele estava irritado, né? Foi perdendo tanto de coisa, perdeu a paciência. Ficou famosa a história da paciência de Jó. Agora eu quero conversar. E aí Deus fala, pode vir, você vem como criatura, mas eu vou como criador. Porque essa relação ela é intricada. Então ele vem como criador. E aí nos leva a quê? A perceber que por que é difícil a experiência religiosa? Porque ela requer humildade. Requer humildade. Humildade. Então, primeiro ato de humildade. Tem um grande autor judeu chamado Abraham Joshua Heschel, que ele escreveu um livro que foi assim, incrível, né? Um livro que mexeu, inclusive com os cristãos, né? Ele escreveu um livro, Deus em Busca do Homem. Ele diz assim, não, os homens estão buscando Deus? Não, antes Deus está buscando o homem, o ser humano. É até estranho, porque se a gente parar para pensar, você fala assim, se Deus está em todo lugar, se Ele é a perfeição absoluta, qual é o lugar que Ele não se manifesta? Então o grave problema é saber o seguinte, quem é que não está ouvindo quem? Quem é que não está estabelecendo a conexão? Exatamente. E um outro aspecto que a gente não se dá conta, né? Porque a gente pensa Deus, a sabedoria infinita, o poder absoluto, mas a gente não pensa em Deus como o amor infinito.
Então, como é que o amor infinito se mantém impassível? Indiferente, Não tem distante. jeito. Não tem jeito. Deus está envolvido. Acho que a própria história bíblica é uma história dessa busca dessa aproximação com Deus. Isso. A busca de reatar esse... A busca dessa aproximação e um treino para entender quando você está parado e quem se aproxima é Ele. Isso é que é o genial. Que tem a ver com a parábola do filho Que pródigo. é, por exemplo, essa experiência que você citou no bloco, naquele programa anterior, né? Que foi da perda que a pessoa teve, que são as experiências de grande dor. As experiências de grande dor, você está parado, quem vem é Deus. É Ele que está te procurando. Seria um pouco da gente estar num processo meio letárgico do ponto de vista espiritual, de consciência adormecida, porque as manifestações e as expressões materiais, apesar das limitações das dores, é gostoso viver. A gente não pode ser hipócrita. Mas será que isso, de certa forma, a gente se deixou entorpecer com esse processo e aí fica difícil fazer essa leitura e talvez quando exista a sensação da falta da saúde, do relacionamento do filho, que há uma partilha, eu sinto a necessidade dessa conexão num outro nível. Talvez seja por aí. E aí, como é que entra a humildade nesse processo, Haroldo? Eu usaria um símbolo aqui, né? Apesar de ser muito simples, né? Que é fase do videogame. Né? Você está numa fase. Aí você tem que mudar de fase do videogame. E a evolução, a vida é isso. Chega um determinado momento, você tem que mudar de fase. Só que a gente está tão apegado. E o mudar de fase é uma experiência difícil, porque você está seguro onde você está. Chamadas zonas de conforto. A zona de conforto você já está dominando. Por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha um problema, ele está sob o seu controle. Vou falar uma coisa aqui, pode soar estranha, né? É que Deus quer a gente fora de controle. Ou da nossa falsa ideia de né? controlar Ele tudo. quer dizer assim, filho, eu estou no controle. O controle agora está na minha mão. E aí essa capacidade de se entregar, porque Emmanuel vai dizer, né? Você está até com o pensamento e vida aí do capítulo Humildade, né? Ele vai dizer assim, que a humildade é atributo de Deus. Atributo de Deus. No reino do eu. No reino do eu. Agora, o atributo de Deus, quando a gente fala de atributo de Deus, a gente lembra lá da questão 13 do Livro dos Espíritos. Atributo tem a ver com o caráter de Deus. Os atributos de Deus dizem respeito à sua natureza, ao caráter dele. Então, ao falar que a humildade é um atributo de Deus, vamos pensar uma coisa simples aqui. Deus é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele pode tudo. Mas quando ele criou uma lei divina para reger o universo, ele se autolimitou. Não tem ato de maior humildade do que isso. Ele limitou-se a si mesmo. Ele estabeleceu a regra, o parâmetro é esse. É interessante porque... É um ato de humildade. É um ato de humildade e veja bem, ele poderia exercer controle absoluto, o que acontece no instinto, por exemplo, onde há perfeição absoluta. Isso. Mas quando você, num processo de videogame, de vencer etapas, de evoluir, ele fala assim, meu filho, olha, você vai começar a agir. A gente não faz isso com os nossos filhos. No começo o bebezinho faz, entre aspas, nada. Você bota tudo na boca, ele vai crescendo e você está de olho, você está perto. Você nunca abandona o filho. Está o velhinho com 95 anos no pronto-socorro gritando, eu ouvi isso do Alberto Almeida na palestra. Ah, gente, acorda meu filhinho, achando que era o netinho, o filhinho que estava infartando de 70 anos. 70 anos. Mas a situação é outra. Nós somos co-criadores. Exatamente. Inteligências que atuam no universo também.
E esse princípio da lei está na relação familiar, de pai, de mãe, de cuidador, né? E você quer ver uma coisa da humildade de Deus, né? Que é um atributo dele? Porque o que Emmanuel vai trabalhar no livro Pensamento e Vida é todas as nossas virtudes são reflexos. Nós estamos refletindo, porque a fonte é Deus, né? Então, quer ver uma coisa de humildade? Está na parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos. A gente lê a parábola e pensa no filho mais novo, pensa no filho mais velho, mas não pensa no pai. Tem um aspecto fundamental dessa parábola. Deus aceita você não querer se relacionar com Ele. Pode ir. Agora. Pode ir onde você quiser. Não, mais do que isso. Eu não quero você do meu lado. Eu não quero você. Entenda, não é eu não acredito em você. Não. Eu sei que você existe. Eu não quero me relacionar com você. Eu não quero o seu amor. Então, esse tema foi retratado num filme interessante do Jim Carrey. O Jim Carrey com Deus lá. Todo-Poderoso? Todo-Poderoso. Me conta com Deus. Eu falo, vou tirar uma férias, você fica aí. Fica aí no comando. Pode fazer o que você quiser, porque você tem todo o poder. Só tem uma coisa que você não pode quebrar. Você não pode ferir o livre-arbítrio. E aí ele começa a usar o poder, e nesse usar o poder, ele perde a pessoa amada, que é a noiva. Ele tinha todo o poder. Mas chega assim no auge, no momento culminante do filme, ela fala, eu não quero mais você. E aí ele podia fazer tudo. Ele só não podia, e isso ele não tinha poder, para interferir no livre-arbítrio dela para fazê-la voltar. Aí perdeu a graça. Quer dizer, o poder não tinha mais graça. Aí ele conta com Deus de novo. Aí Deus falou, acabou, agora vim. Ele falou assim, olha, como que eu faço para fazer uma pessoa voltar para mim e me amar sem ferir o livre-arbítrio dela? Aí Deus vira para ele e fala assim, se você encontrar a resposta, você me diz, porque é o que eu estou tentando fazer. É muito legal isso, porque é a humildade do Criador de permitir que eu não reconheça o amor dele, que eu rejeite o relacionamento com ele, porque o que os dois filhos fazem é isso, rejeitar a relação, rejeitar o amor divino, por um tempo, mas rejeita. Dói. E ele aceita. Ele é o Criador e ele aceita. Mas a mensagem é tão bonita porque enquanto que a gente equivocadamente... Eu falo nós, porque nós estagiamos em todas as culturas e aquilo que às vezes a gente quer jogar pedra nas outras religiões, a gente é que estava lá fazendo as incoerências. E é interessante porque a parábola mostra um pai correndo atrás do filho que volta em alegria. Não há uma recriminação porque ele enxerga o sentimento sincero de retornar à casa paterna. O filho tem uma postura humilde, aquele que reconhece o próprio erro. E aí você vê o restabelecimento da relação. E é uma festa. E tem uma coisa curiosa, né, Maurício? Porque assim, para os padrões culturais da época de Jesus, aquele pai é um pai muito estranho. Ele é bem esquisito. Ele quebra todos os protocolos. É mais ou menos você entrar no Congresso Nacional e ficar pelado. Não era da cultura o que ele fez ali. É uma aberração. Aberração. Você quer ver? Vou citar um ato para você que os ouvintes de Jesus devem ter ficado estarrecidos. Foi o pai beijar o filho. Isso não existe. Não muito longe da nossa cultura ocidental, a gente ainda tem um pouco desse ranço ainda, não tem? Imagina para eles. E a parábola diz assim, porque Jesus exagera, né? Aquilo ali eu digo que é vatapá, é 3 quilos de pimenta e 10 gramas de bolinho. É o quente, o acarajé quente. É um negócio assim, um acarajé, um negócio pimentado, porque a parábola diz assim, ele beija repetidamente o filho. Isso, primeiro, é escandalizador. É escandalizador porque é um gesto de mãe. Não era um gesto do Senhor. Não é atitude de pai nem de um ancião. Correr
Isso é coisa de criança. Vou te segurar um pouquinho, você ouviu aí o barulho, né? Nosso forninho do pão de queijo. Segura um pouquinho, o Haroldo vai retomar essa questão, inclusive, da parábola do filho pródigo, para falar desse sentimento de humildade, que não é de menos-valia, é de grandeza. A gente volta já já. Toma o seu café, daqui a pouco a gente volta com mais Café com Luz, Haroldo e o tema humildade. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, nós voltamos do nosso intervalo, o pão de queijo já está aí. A gente continua o café, né? Eu falei, gente, de onde é que estava, né, Haroldo? A gente estava, você falando da característica cultural, porque isso chocou a sociedade da época, porque Jesus aproveitava um contexto que era conhecido, e aí, no bom sentido, quebrava a gente para poder fazer pensar. Porque um pai da época não beijava, ele beija o filho que se arrepende e volta. Mas ele fez mais, Haroldo. Você estava falando disso. Ele correu, ele matou o bezerro cevado, ele fez tudo que socialmente ele não podia fazer. Então, a pergunta que vem é, por que Jesus faz um personagem tão caricato, tão aberrante? Porque ele quer, porque esse personagem é Deus, né? É o Pai. Ele está querendo falar assim, gente, eu sou um Cristo, eu já estou num processo de comunhão indescritível com Deus, então eu já conheço Ele, eu já me relaciono diretamente com Ele.
Então, deixa eu tentar explicar o amor de Deus para vocês. É um negócio fora da casinha. O amor de Deus é uma aberração. Ele passa por cima de todas as convenções humanas. Vocês não sabem o que é o amor de Deus. Porque a gente estabelece as nossas relações até afetivas numa obrigatoriedade da reciprocidade. Exato. E Deus ama incondicional. Porque ali também não era só... Ele estava querendo dizer da intensidade do amor de Deus. É uma coisa descomunal. Então, assim, se a gente pudesse pegar um exemplo pequeno, né? Uma mãe se derramando em lágrimas pelo filho que está sendo preso. Isso não é nem uma centelha diante do derramamento do amor de Deus. Quer dizer, quando ele vê a gente se perdendo, é assim. É assim. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não estão entendendo. Há mais alegria no céu quando um retoma do que por todos nós, Cristo, que estamos lá do lado dele. Porque o derramamento dele, de Deus, é: a minha família está completa agora. A família está completa. É difícil comparar. Aí a gente usa, é um pensamento parabólico. Você imagina um professor dedicado. Vamos pegar um outro exemplo. Isso. Em que ele acompanha aquela turma, às vezes durante mais do que um ano, e ele estabelece aquele vínculo de amor, ele quer o crescimento, ele entende as diferenças, e de repente tem aquele aluno mais difícil. Ele não deixa de amar os outros, mas se ele for consciente, a forma e a dedicação, o investimento naquele aluno que não está acompanhando o patamar, não são situações que a gente já consegue vivenciar, e agora a gente tenta botar isso nem progressão geométrica dá para poder comparar. Exatamente. A felicidade quando você vê alguém que superou e voltou. Exatamente. E aí, Maurício, tem uma questão da parábola que está implícita, que é a grande questão da religiosidade. Que é: você quer participar do amor de Deus? Então precisa entender uma coisa. Deus quer reconstituir a família dele. Isso é profundo. Então está lá o Cristo na esfera dele. Mas uma parte da família está em sofrimento. Então você pega lá na antologia mediúnica do Natal, aquela mensagem do Humberto Campos, né, com Simão Pedro, Jesus com Simão Pedro, e ele fala para Simão assim: Simão, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não descansarei. E Simão? Por quê? Porque, Simão, eu já estou num processo de relacionamento com Deus que eu quero a alegria do Pai. Eu estou integrado no amor dele, e o amor dele é a família reunida. E a gente ainda raciocina assim: quando eu chegar nesse primeiro escalão, eu vou ficar por lá, mas aí o amor é tão grande que a minha volta é intercessória. Intercessória. E Simão, nessa passagem, falou: eu também vou. Então eu também vou. Intercessória e a serviço do amor divino, né? Isso é bonito porque, por exemplo, o Heschel, né, no grande livro dele, que foi o doutorado dele, né, Profeta, ele vai explicar o que é o profeta. Né? Então ele vai dizer assim: o profeta não é um microfone. Ele não é um microfone. Deus não fala por ele. Ele é um ser humano. Então, como é que é o processo de comunicação de Deus com o profeta? O profeta sente a compaixão de Deus pelo sofrimento humano. E aí ele se compadece, cria sintonia, Deus age por ele. Então existe algo na nossa intimidade, porque o processo não é de sintonia? Exatamente. Então, em que patamar de vibração a gente pode sentir a presença paterna? Talvez seja um desafio, porque as virtudes, por excelência, e a gente caminha para o amor na parte maior. Então, ao mesmo tempo que eu preciso sentir mais a presença de Deus, eu preciso entender que Ele habita em mim, mas Ele habita em você. E aí, como é que eu posso amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu amor, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todos os seus poderes, se eu não estabeleço um amor
na divindade que habita em você, que aí entra, talvez não, me perdoe se eu estiver cometendo uma incorreção, mas aí o amor ao próximo, mas não o amor da superficialidade, a gente falava de religião, né? É esse compadecimento das dores humanas, dessa alegria. Pois é. Aí você viu que indiretamente você foi para a parábola do bom samaritano. Porque o doutor da lei chama Jesus para um café para conversar sobre religião e religiosidade. É isso que ele está perguntando. O que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para estabelecer essa conexão? Como é que eu faço para ir? Aí Jesus vai chegar para ele e falar assim, olha, você tem que entender uma coisa. Religiosidade para Deus é compadecer-se. Não é pena. Não. O sentido a compaixão é eu permitir que o amor infinito de Deus se expresse no meu coração, nas minhas mãos, nas minhas pernas. Porque todo mundo lê a parábola do bom samaritano, ele fez caridade. A questão lá é o seguinte, a pergunta é, de todo mundo ali, qual que tem o maior nível de religiosidade, de conexão com Deus? É o sujeito que não está nem pensando em Deus, em tese. É o sujeito que interrompeu a viagem e foi movido de compaixão. Porque a tradução é errada nesse ponto, né? Ela diz assim, compadeceu-se. Não. Está na voz passiva, o texto original. O samaritano foi movido por quem? É interessante, movido por quem? Ele foi movido de compaixão. Por quem? Por Deus. Quem compadeceu-se foi Deus. Não foi o samaritano. No intervalo você falava, pegando aí, dessa situação, desse diálogo nosso com a divindade. Mas como é que eu vou fazer um diálogo se só eu quero falar? Não foi Exatamente. isso? É. Se eu não abro espaço para Deus. Como é que eu vou ser movido por uma força que eu rejeito, Exato. que eu quero tamponar? A gente está falando assim, parece que é fácil. Vocês estão aí assistindo o café com a gente. É verdade. Mas eu penso que a gente... isso aqui não pode ser um momento gostoso só de filosófico. A lei divina ela pode se estabelecer nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Porque aí você não vai com tanta... A gente fala muito em justiça, né, Haroldo? Justiça, isso está muito mais para uma agressão, um toma lá da cá. E não pode haver justiça nesse processo sem compaixão. E a gente acha que compaixão é condescendência com o erro. Nos processos de justiça divina, ele deixa o mal sem reparo, Haroldo. Não deixa, né? E aí hoje, né, na própria teoria jurídica já se fala em justiça restaurativa, né? Porque a nossa justiça é destrutiva, né? O sujeito comete um crime, eu coloco ele num lugar e aí transformo ele num monstro, né? E não é uma justiça que restaura. Então não é ser conivente com o mal, né? Mas é restaurar. E a justiça divina ela tem um compromisso com a restauração. Com a restauração. Esse é um ponto profundo, porque, por exemplo, o Sai Baba dizia uma coisa linda, né? As mãos que auxiliam e que pacificam são mais santas que os lábios que oram. E a experiência de Deus mesmo se dá no encontro com o outro. É interessante que com a dor do outro. Esse movimento ele traduz-se em ação e caridade. A gente tinha até colocamos o título Humildade e Caridade. Eu vou retomar, a gente está aqui conversando, nem sei como é que está de tempo aqui. Mas nesse livrinho aqui, deixa eu colocar, tá com a capa bonitinha, né? É difícil dizer um livro preferido que a gente gosta tanto, mas esse aqui é uma coisa impressionante. Né? Boa Nova. Então, desculpa, não é propaganda, é divulgação, porque é bom demais. Tem um capítulo aqui que fala da última ceia. E aí, Humberto de Campos, eu queria que vocês... Isso já no finalzinho, né? Tem vários ensinamentos. Mas os discípulos, empolgados, amavam profundamente a proposta do Cristo. Falavam do maior de todos. E como se não bastassem todas as explicações, entre vários exemplos de humildade, ele mostrou a humildade no serviço. Você lembra dessa passagem, o que ele faz, Haroldo? Tem 3 minutinhos,
Pega daí, porque a gente Olha, vai que caminhar para o interessante. final. Essa é uma passagem curiosa, porque Jesus está se despedindo e ele fala: anseio muito comer essa Páscoa com vocês. Porque Jesus está toda hora insistindo. Religiosidade é relacionamento. Religiosidade é relacionamento. E para mim, nada disso aqui tem sentido se não for o nosso relacionamento. Porque eu já estou chamando vocês de amigos. Porque tudo que eu aprendi do Pai eu estou contando para vocês. Eu estou abrindo tudo aqui. Então, é relacionamento. Chama eles. Mas aí se sobrepõem os interesses. Quer dizer, eles não estavam na sintonia do relacionamento. Aí já estavam na sintonia da hierarquia. Quem vai mandar, quem vai comandar, quem que é o maior, quem que é o líder. E aí Jesus dá o exemplo, que é simples. Um almoço de domingo na casa da mãe. Está lá todos os irmãos, cunhadas, as noras, os netos. Tá. Ela está fazendo a comida, está servindo a todos, estão todos comendo e geralmente é a última a comer. Agora eu pergunto, alguém nesse almoço consegue ser mais feliz do que a mãe? Ninguém. A que mais serve é a mais feliz. Então, Jesus cingir-se lavar os pés dos discípulos é um balde de água fria para retomar assim. Vocês não estão entendendo. Haroldo, a gente vai deixar esse pessoal, todo mundo com gostinho de quero mais. A gente, antes de se despedir, vamos ficar com essa imagem. Ali o pessoal sinalizou um minutinho e ele fala, né? E fazia como os escravos mais simples. Se eu vos lavo os pés, e vocês me chamam de mestre, eu sou, vamos lavar então os pés uns dos outros, né, Haroldo? Isso aí. Sem tantas disputas, as expressas e as ocultas, que às vezes a gente não admite. O sentimento de humildade, eu acho que lá tem uma profundidade maior. Mas a gente vai se despedir para não cortar você, porque senão vou ter que fazer uns 4 cafés, seria uma alegria, a gente não vai poder. A gente agradece de coração. Obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Meus irmãos, um beijo enorme no coração e até o nosso próximo Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática,
Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior.
para a gente da Banda Viva a Vida é a manifestação mais plena de Deus. É a palavra que mais explica o que é Deus. O amor, independente de filosofias e religiões e crenças, ele está presente. Ele é o que, no fundo, todos nós, todos os seres, buscamos nessa experiência, né, que é a vida. E quando a gente está cantando Meu Nome é Amor, a gente está deixando tudo o resto de lado, todas as nossas crenças, nossas diferenças, para vivenciar e experienciar essa forma plena de Deus, que é o amor. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção, que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Conto com você no nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.